A Embaixada de Israel no Brasil desmentiu a informação de que o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu convidou os governadores Tarcísio de Freitas e Ronaldo Caiado, respectivamente, de São Paulo e Goiás, para uma visita oficial ao país do Oriente Médio. Os dois políticos, profundamente alinhados à extrema-direita, devotos do bolsonarismo e de discurso bajulador em relação ao Estado judeu, alardearam a suposta missão oficial e agora terão que explicar a mentira que disseminaram. Os governadores não foram convidados pelo Estado de Israel, mas sim por organizações da sociedade civil, uma vez que esta delegação não é uma iniciativa governamental, diz o trecho da nota, divulgada pela representação diplomática israelense, que ainda tentou atenuar a mentira, por natural afinidade ideológica entre as partes, dizendo que o objetivo da delegação, tanto quanto sabemos, é expressar solidariedade para com Israel. Empolgado com a viagem, que deve ocorrer entre os dias 18 e 22 deste mês, Tarcísio de Freitas procurou afastar questões políticas ou ideológicas do tal convite de Netanyahu que nunca existiu, e prometeu apenas ir a Israel para tratar de negócios. Não tem nada a ver. Acho que primeiro, a gente não vai lá para fazer política. A gente tem uma parceria com o governo de Israel, parcerias importantes, compra de equipamentos, recebemos um convite. A Polícia Federal está apenas à espera de uma autorização judicial para prender Jair Bolsonaro, segundo informações compartilhadas pelo jornalista Ricardo Noblar nesta terça-feira, 12. Depois de tudo que apurou até agora, mesmo que não quisesse, a Polícia Federal só espera uma autorização da Justiça para prender Bolsonaro. Não significa que a autorização será dada em breve. Poderá demorar mais um pouco, informou o jornalista em seu perfil no X, antigo Twitter. Ainda ecoando os desdobramentos do depoimento do tenente-coronel Mauro Cid, a Polícia Federal na segunda-feira, 11, políticos têm ampliado suas manifestações, indicando que Bolsonaro enfrentará complicações crescentes perante o Poder Judiciário. O ex-ajudante de ordens do ex-presidente trouxe à tona detalhes sobre o plano golpista, envolvendo o núcleo duro do bolsonarismo e as fraudes relacionadas aos cartões de vacina. Além disso, em depoimento prestado à PF há 2 semanas, o general Marco Antônio Freire Gomes e o brigadeiro Carlos Batista Júnior, ex-comandantes do Exército e da Aeronáutica, respectivamente, implicaram diretamente Bolsonaro na trama golpista. Suas declarações forneceram detalhes considerados importantes sobre discussões envolvendo a minuta de um decreto golpista, corroborando informações fornecidas por Mauro Cid em sua primeira delação. Premiada por líder do governo no Congresso Nacional, o senador Randolph Rodrigues comparou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro ao comentar sobre Nicolas Ferreira, após o deputado federal bolsonarista marcar presença no evento sobre o anúncio de investimentos bilionários na educação. A gestão federal anunciou 3,9 bilhões de reais para serem aplicados em institutos federais de educação, ciência e tecnologia. A presença de Nicolas no ato aconteceu após ele ser eleito presidente da Comissão de Educação da Câmara, o que tem gerado críticas de setores progressistas. Ele está assistindo ao que o governo dele não fez sendo feito em nosso governo. Fiquei muito feliz com a presença dele, disse Randolph, em vídeo enviado à colunista Denim Sassis, do 247. De acordo com o governo, 2,5 bilhões de reais dos 3,9 bilhões de reais são para criar novos campos e 1,4 bilhão de reais para consolidar unidades já existentes, com a construção de refeitórios, ginásios, bibliotecas, salas de aula e aquisição de equipamentos. O Nordeste é a região que receberá o maior número de novos institutos federais de educação, ciência e tecnologia nesta fase de O deputado federal Eduardo Pazuello está descumprindo uma ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que pede que os investigados pela participação nos planos golpistas de Jair Bolsonaro sejam afastados dos seus cargos públicos. O descumprimento é atribuído tanto a Pazuello como à própria liderança do PL na Câmara. A decisão de Moraes data de 8 de fevereiro e impõe que o general da reserva Mário Fernandes, que trabalha no gabinete de Pazuello, seja afastado. Fernandes foi ministro interino da Secretaria-Geral da Presidência durante o governo Bolsonaro
e atualmente tem um cargo de natureza especial. Segundo o jornal O Globo, Fernandes segue trabalhando, e o site da Câmara mostra que ele recebeu o seu salário de R$ 15,6 mil referente ao mês de fevereiro. Nomeado em 24 de março do ano passado pela liderança do PL, foi emprestado ao gabinete de Pazuello, o que dá a responsabilidade tanto ao deputado como à liderança em realizar o desligamento do servidor para atender a decisão. Fernandes apareceu nas investigações da Polícia Federal por meio da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Considerado como um dos mais extremistas entre os golpistas, teria incitado ostensivamente a realização. O ministro Camilo Santana encontrou uma sala secreta no prédio do Ministério da Educação, que seria usada pela chamada ABIN paralela, estrutura comandada pelo ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem, para monitorar supostos adversários e inimigos de Jair Bolsonaro. Segundo informações de Igor Gadelha, no site Metrópolis, a sala secreta está localizada ao lado do gabinete do ministro, no 8º andar do prédio do MEC. O local, que foi descoberto logo que Santana assumiu o cargo, em janeiro de 2023, abrigava funcionários do sistema de arapongagem, que foi criado por Ramagem e Carlos Bolsonaro. Investigação da Polícia Federal mostra que além do software espião israelense First Mile, a ABIN paralela usava microfones direcionais, câmeras escondidas, malwares, softwares que invadem computadores e até drones para levantar informações para o ex-presidente. Um dos drones teria sido usado para sobrevoar a casa do ministro da Educação, quando ele ainda era governador do Ceará. O servidor da ABIN que relatou o caso disse que a ordem partiu do próprio Ramagem. Em um dos casos relatados em depoimento à PF, um servidor da ABIN relatou investigação sobre um encontro do então presidente da Câmara, Rodrigo Maia, com a ex-deputada federal Joyce Hasselmann, o dirigente do União Brasil Antônio Rueda, e o ex-ministro da Justiça Anderson Torres. O ex-vice-presidente e atual senador Hamilton Mourão expressou em entrevista ao All News nesta segunda-feira, 11, que o encerramento do governo Bolsonaro foi marcado por uma atmosfera melancólica, ressaltando que a derrota eleitoral deveria ter sido aceita de forma clara. Durante o diálogo, Mourão salientou a importância de reconhecer a perda, afirmando: "Perdemos por pouco, mas perdemos." Ele destacou que, em vez de negar a derrota, o governo deveria ter se comprometido a melhorar para o futuro, visando retornar com mais força nas próximas eleições, em 2026. Mourão defendeu o general Freire Gomes, ex-comandante do Exército, enfatizando sua habilidade em manter a coesão da instituição em meio às turbulências políticas. Além disso, o senador criticou a atuação do tenente-coronel Mauro Cid, no contexto do suposto golpe de Estado, destacando sua discordância em relação às atividades políticas desempenhadas por Cid, que, segundo ele, prejudicaram sua carreira. Ao discorrer sobre sua relação com Bolsonaro após as eleições, Mourão revelou que o diálogo entre ambos cessou, observando que o presidente o excluiu após a escolha de seu novo vice-presidente. Por fim, Mourão elogiou a decisão do presidente Lula de não celebrar os eventos relacionados aos 60 anos do golpe militar, interpretando-a como um passo positivo em direção à pacificação. A Polícia Legislativa está atualmente investigando um incidente envolvendo o senador Marcos Duval, que ocorreu na semana passada no Senado. Durante uma reunião sigilosa da Comissão de Segurança Pública da Casa em 27 de fevereiro, o parlamentar foi visto sacando uma faca e desferindo golpes contra uma laranja e um frasco plástico de álcool em gel. Anteriormente, no mesmo dia, ao chegar no Congresso, Duval passou por um dos pórticos detectores de metais e submeteu sua pasta ao aparelho de raio-x, apesar de estar isento dos procedimentos de inspeção. A ação foi supostamente uma tentativa de testar a capacidade dos equipamentos em detectar uma faca de fibra de carbono. Questionado por jornalistas após a reunião da comissão, o senador capixaba afirmou que pretendia chamar atenção para a necessidade de atualização tecnológica em alguns equipamentos de segurança. Ele declarou: "Entrei com isso aqui, uma faca no Senado Federal, e não foi detectado. Aí eu desferi contra uma fruta para mostrar a facilidade."
Além disso, Duval abordou a fragilidade do esquema de segurança da casa durante uma reunião com senadores da oposição, e Rodrigo Pacheco, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, irá viajar no dia 18 de março para uma visita oficial a Israel, aceitando o convite do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Segundo a coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, outros governadores ligados à direita, como Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Cláudio Castro, também foram convidados a integrar a comitiva. O convite de Netanyahu também se estendeu a Jair Bolsonaro, mas a situação do ex-mandatário é considerada incerta, já que teve o passaporte apreendido por determinação do Supremo Tribunal Federal e precisa de autorização judicial para deixar o Brasil. A viagem ocorre em meio à tensão diplomática entre Brasil e Israel decorrente das declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em que comparou o massacre de civis palestinos ao Holocausto. O contexto da visita também é marcado pela escalada da guerra em Gaza, que já deixou mais de 30 mil palestinos mortos. Em janeiro, a CONIB, Confederação Israelita do Brasil, e a Stand with US financiaram a viagem de magistrados brasileiros a Israel, incluindo o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. Neste sábado 9, representantes da Polícia Militar e deputados estaduais organizaram uma manifestação em apoio à Operação Verão 3, que já resultou na morte de 39 pessoas na Baixada Santista, e foi objeto de denúncias por organizações de direitos humanos na Organização das Nações Unidas. É crucial mostrar hoje para a parte política e jurídica que os moradores da Baixada Santista não suportam mais viver sob o domínio do crime organizado, afirmou o deputado Tenente Coimbra, do PL. Durante o evento, a mobilização foi convocada por Coimbra, pelo deputado Paulo Mansur, do PL, e por entidades ligadas à Polícia Militar, por meio das redes sociais, em Santos. Um veículo de som foi posicionado no local, e alguns manifestantes exibiram cartazes e faixas com mensagens como "Eu apoio a Polícia Militar" e "Vidas de policiais importam". A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo foi contatada, mas não forneceu informações sobre o número de participantes do ato. A Operação Verão foi lançada em fevereiro deste ano após o falecimento do soldado Samuel Wesley Cosmo, da Rota, e é a mais violenta dos últimos 30 anos. A equipe jurídica de Jair Bolsonaro planeja solicitar ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, permissão para que o ex-ocupante do Palácio do Planalto realize uma viagem a Israel, informou a CNN Brasil. Bolsonaro afirmou recentemente em Salvador ter recebido um convite para a visita através de uma carta do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. Contudo, ele, que é objeto de investigação pela tentativa de golpe de Estado, teve de entregar seu passaporte à Polícia Federal em fevereiro, estando atualmente proibido de deixar o território nacional. Bolsonaro é conhecido por seu apoio à guerra genocida de Israel na faixa de Gaza. Paralelamente, o governo israelense de extrema-direita tem atacado o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, devido às suas declarações fortes contra o genocídio perpetrado pelo regime de Netanyahu. Em 14 de fevereiro, a defesa de Bolsonaro já havia encaminhado a Moraes um pedido para que a restrição de viagem fosse substituída por medidas alternativas, que incluiriam a necessidade de uma autorização prévia antes de qualquer deslocamento internacional. Os advogados de Bolsonaro sustentam que não existe risco de. Os comandantes do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, estão revoltados com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e pretendem ir para o tudo ou nada contra o magistrado. Os chefes da sigla têm um plano para buscar o impeachment dele nos próximos anos. A informação é da coluna de Bela Megali no jornal O Globo. A ideia surgiu após Alexandre Ramagem, pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro, e Carlos Jordi, que deve disputar em Niterói, serem alvos de busca e apreensão da Polícia Federal. Por isso, o partido pretende criar uma base sólida de candidatos ao Senado Federal nos próximos anos. O objetivo é conseguir eleger um número de parlamentares suficiente para instaurar um processo de impeachment contra o magistrado. O PL calcula que, se conseguirem manter as 14 cadeiras no Senado que tem atualmente, precisarão eleger outros 27 parlamentares na Casa Legislativa.
Com isso, o partido teria 41 senadores, o suficiente para criar uma maioria simples e instaurar o processo de impeachment contra Moraes, sem depender de outras legendas. O plano ambicioso, no entanto, não seria o suficiente, já que o afastamento de um ministro do Supremo depende do voto de 2/3 do Senado, 54 dos 81 parlamentares.